Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Ministro Adjunto, permita-me que, em primeiro lugar, saúde o Partido Comunista Português por ter trazido para a discussão, por ter agendado esta interpelação sobre um assunto tão importante como é o despovoamento do interior, porque, de facto, um dos problemas estruturais da economia portuguesa prende-se exatamente com as graves assimetrias regionais que se verificam no nosso país. E nós sabemos que também a este nível as coisas se agravaram muito nos últimos anos com as políticas do Governo PSD-CDS, porque as políticas de austeridade não criaram apenas um quadro recessivo e elevados níveis de desemprego, não criaram apenas pobreza e cortes salariais ou a perda de direitos por parte das pessoas. As políticas do anterior Governo também agravaram substancialmente as assimetrias e as desigualdades regionais. E se é verdade que essas políticas ou opções do Governo PSD-CDS afetaram os portugueses em geral, também é verdade que acabaram por atingir ainda mais as populações das regiões do interior. Se não vejamos, as políticas de austeridade levaram à falência de milhares de empresas, sobretudo de micro, pequenas e médias empresas, e por arrasto lançaram milhares de trabalhadores para o desemprego em regiões onde não existe praticamente criação de emprego. Depois vieram os encerramentos de serviços públicos, como centros de saúde, perdas de valências dos hospitais, encerramento de escolas, tribunais e outros serviços que vieram agravar ainda mais substancialmente as assimetrias regionais. E, por fim, as limitações impostas às autarquias locais, os constrangimentos financeiros e até as ingerências na autonomia do poder local, que não só dificultaram o desenvolvimento das suas atribuições e a resposta às necessidades das populações, como agravaram ainda mais a situação das regiões do interior. Isto já para não falar da extinção de freguesias, que foi mais uma machadada no poder local, com grave prejuízo para as populações e que veio contribuir em muito para agravar as assimetrias regionais. E certamente que o Sr. Ministro concordará se eu disser que as autarquias locais têm sido a única frente capaz de quebrar o isolamento do interior, seja qual for a força política que esteja ou que esteve à frente dos destinos dos municípios. A verdade é que as autarquias locais têm-se assumido e continuam a assumir um papel determinante para amortecer o problema das assimetrias regionais. E, portanto, impõe-se libertar as autarquias locais dos constrangimentos impostos pelo Governo PSD-CDS, mas também devolver as freguesias às populações. Mas não chega, porque o desenvolvimento económico equilibrado e sustentado do país e a criação de emprego ficarão certamente comprometidos se a política de canalização de fundos comunitários continuar a ser feita para as grandes empresas e não chegar às micro, pequenas e médias empresas. Mas mais, é necessário encontrar respostas para os problemas dos agricultores. É preciso defender e valorizar a agricultura familiar e o mundo rural. É necessário repor os serviços públicos que o anterior Governo encerrou, e encerrou de tal ordem que o Sr. Deputado Hélder Amaral ainda veio com o discurso dos encerramentos, como se estivéssemos ainda a falar do Governo anterior, e, portanto, é necessário repor esses serviços públicos, é necessário devolver os baldios aos compartes, que também foi mais uma obra do Governo anterior, do Governo do PSD-CDS, e é preciso olhar para as áreas protegidas e as zonas classificadas para a conservação da natureza como alvos estratégicos para o desenvolvimento regional e para o desenvolvimento nacional. E, portanto, a minha pergunta, Sr. Ministro, era saber o que é que prevê o Governo fazer, sobretudo nas áreas que o Sr. Ministro tutela, para podermos caminhar no sentido de combater este grave problema que constitui as assimetrias regionais. E, Sr. Ministro, quando digo as áreas que tutela, refiro mais especificamente à necessidade de libertar as autarquias locais dos constrangimentos que foram impostos pelo Governo do PSD e do CDS, mas também no que diz respeito da necessidade de devolver as freguesias às populações que o Governo do PSD-CDS acabou por fazer desaparecer. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado José Luís Ferreira. Há ainda dois pedidos de esclarecimento.